Vergonha, vexame, crise, não tem outro jeito de te contar como é que foi Inter e Real Tomayapo. Um empate ridículo do Beira-Rio, um 0-0 inaceitável, em que a torcida foi a grande vítima de uma noite trágica do Esporte Clube Internacional. Eu vou te detalhar toda a desgraça que aconteceu nesse empate absurdo pela Copa Sul-Americana contra um time fraquíssimo, jogando no Beira-Rio para mais de 20 mil pessoas nesse vídeo. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo, sem clima de festa porque tá difícil demais torcer pro Internacional. Quarto jogo sem vitória, tudo bem, o Inter caiu do gauchão, não era hora de crise, legal, começou fora de casa sul-americana, eu pedi para você, torcedor, dar uma relevada com o Internacional, eu mesmo postei nas minhas redes sociais que eu não abri a câmera para esbravejar e sair cuspindo marimbondo contra o Inter, mas tem hora que tem limite, né? Todo mundo que torce pelo Internacional tem limite em um momento e para mim o limite foi hoje. Hoje atingimos a rabeta do poço, o fundo do poço nesse começo de temporada. É claro que podia ser pior, se tivesse perdido seria pior. Mas olha, empatar com um time que disputou hoje no Beira-Rio o primeiro jogo fora da Bolívia em sua história, que há pouco tempo era da terceira divisão boliviana, um time fraquíssimo, jogou contra o Inter milionário no Beira-Rio e arrancou um ponto, deixando o Inter com só 2 pontos na Sul-Americana, numa crise, afundado até o pescoço, numa crise técnica, numa crise de identidade, e tudo isso está nesse vídeo ao longo desse conteúdo para você. Então, por favor, se você tá puto da cara, tá pé da vida como eu, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e, por favor, me deixa o teu like. Amazon.com é nossa patrocinadora, tem o link lá nos comentários, mas agora bora falar do Inter. A primeira grande coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, ó, não te engane. Não se engane com o que aconteceu no segundo tempo. Não se engane com os números da partida, porque vai aparecer, se ainda não apareceu, principalmente no Twitter, que hoje é chamado de X, gente dizendo assim, ó, não, olha aqui, o Inter trocou 300 passes, o Inter teve 60% de posse de bola, o Inter teve 27 conclusões. Não se engane. Isso só aconteceu no desespero, na Bacia das Almas, na hora que ali o Inter estava no abafa, tentando cruzamento na área, chutando de qualquer jeito, sem nenhum pensamento, sem nenhuma estratégia, tentando utilizar a capacidade técnica, que é muito maior do que o Tomayapo para ganhar o jogo. E o pior, apesar de ter feito tudo isso, não conseguiu superar o Real Tomayapo, que, repito, é horroroso no Beira-Rio. É uma vergonha, é um vexame, que poderia ser pior só se o Inter tivesse perdido. E não perdeu muito por incapacidade do Tomayapo, porque o Inter deu 1, 2, 3 oportunidades para o time boliviano no primeiro tempo. O que o Inter não fez? Olha, o Inter absolutamente não fez nada, né? Porque o time está numa crise, mas uma crise técnica, uma crise de identidade, uma crise que eu digo que é ainda mais preocupante, que é a crise de personalidade. Tá faltando quem pegue a bola e resolva o jogo. Quem pegue o jogo e diga, olha aqui, ó, não. Quem vai comandar isso aqui sou eu. Quem vai resolver essa porcaria sou eu. Isso não acontece, a bola queima no pé do jogador do Inter. Um toca pro outro, é aquela coisa de, se alguém tem que chutar, que não seja eu. É isso que a gente sente vendo o Inter jogar. Ninguém quer a oportunidade de resolver. Ninguém quer a responsabilidade de levar o time adiante. E isso é todo mundo, tá, meu galo? Porque o Alan Patrick jogou hoje, até se machucou. E ele é o principal nome do Inter. Ah, foi o time reserva? Ok. O time reserva com o Alário, que veio da Europa, agora ganhando bem pra caramba. O time reserva com o Borré, maior salário do elenco do Inter. Quase 2 milhões ganha o Borré, cara.
O time reserva com o Thiago Maia, que até ontem estava no Flamengo. O time reserva do Internacional com o Wesley, o time que custou não sei quantos milhões, o time com o Bernabé, com o Mercado, jogador de Copa do Mundo, com o Rocher, goleiro da última Copa aí na seleção do Uruguai. E aí? O time reserva do Inter tinha a obrigação de amassar o Real Tomayapo, de patrolar o Real Tomayapo. Mas parece que o Inter tem medo de jogar. O Inter está acuado pela crise, daí vai ter gente que vai dizer assim, não, é a escassez de títulos, é a pressão, é o problema psicológico. Galo, não faz a menor diferença. Fato é que precisa jogar mais, muito mais mesmo. O Inter tem problemas de mecânica, para não dizer que eu não estou aqui só falando de aspectos extracampo. Tem um problema grave de mecânica, porque muitos jogadores na região central do campo falta amplitude, falta jogada de lado, falta balanço, falta jogada de um lado para o outro para desestabilizar a defesa adversária. E eu não sou daqueles que acham que para desestabilizar a defesa adversária precisa de drible. Não precisa sempre. Falta jogada ensaiada, falta jogada tramada, falta deslocamento coordenado. Muitas vezes, os melhores times do futebol mundial nem tantos têm um driblador. Eles resolvem muitas vezes o jogo com movimentos inesperados, que da mesma forma que uma jogada individual, abrem espaço. Mas o Inter não tem. E pior, quando precisa de alguém que assuma a responsabilidade de tentar, esbarra no problema da crise emocional que eu estou te falando. É uma crise de vergonha na cara, para usar um termo bem forte. Falta isso, falta alguém que pegue e leve para frente. Falta alguém que resolva, sabe? Pegue e leve para frente. Resolva o problema do Internacional. E o que acontece é um vexame como o de hoje. O grande prejudicado, a maior vítima do Inter atualmente é o torcedor, que vai à noite ver um jogo contra um rival ridículo, esperando que seja a recuperação do Inter, e o Inter vai lá e não consegue nem vencer do Real Tomayapo. A classificação está ameaçada na Sul-Americana? Tá. O que tu tem de esperança para o projeto de ser campeão brasileiro? Ai, mas o Inter tá 14 jogos invicto. Cara, não foi nem finalista do Gauchão, cara, sabe? Não existe nem finalista do Gauchão. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Mas enfim, essa é a situação do Internacional. A torcida que estava lá para apoiar acabou vaiando e cobrando com razão, tem que cobrar mesmo. E mais importante do que isso, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma chacoalhada, alguma mudança, alguma alteração de rumo precisa acontecer. Principalmente para que os jogadores consigam assumir as suas funções, assumir as suas posturas. Ai, o Inter chamou atenção, o Inter se reuniu e cobrou, ai, o direito tá todo mundo descontente. Porra, isso é chover no meu olhado, meu galo. Isso é simples, isso aí todo mundo sabe. Descontente estou eu aqui sem poder fazer nada. Sabe, tem que ter mais do que isso. A ação que tem que ser tomada, ela tem que ser superior aí no microfone e falar um monte de groselha agora. Sabe, groselha falo eu aqui que não tem nenhum poder de decisão. A decisão, a imposição, a mudança do Inter, ela tem que ser prática. E ela tem que ser para ontem. Porque amanhã já tem, daqui a pouco, o Bahia aí na frente e o Brasileirão que já não nos traz praticamente nenhuma esperança. Vídeo na tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Espero que melhore para vocês. Tchau!